Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para a nossa revisão da unidade 2, né? Daqui a pouquinho vocês vão fazer aí a prova, a nossa avaliação geral da unidade 2, né? Então tá bem tranquilo, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram aí um bom resuminho, né? Fizeram as atividades, então vai ser só sucesso, eu tenho certeza disso, tá certo? E dizer para vocês, né, que eu desejo que vocês, terceirão, tenham muito sucesso aí na caminhada de vocês, tá? Que com certeza tá só iniciando a vida de vocês aí, vão sair da escola, mas vão alcançar outros horizontes, tá certo? Então vamos ao quadro para a gente fazer a nossa revisão? Olha só, galerinha, então a nossa revisão aí dessa unidade 2 todinha, né? Que vai de temas contemporâneos da sociologia até mudança social e sociologia, né? Temas contemporâneos, globalização e integração regional, cultura e sociedade, cultura segundo a antropologia, ideologia e indústria cultural, né? E mudança social, tá? Então, esses são aí os temas. Então, na aula de temas contemporâneos da sociologia, nós tratamos sobre a revolução informacional, a valorização e financiarização do capital, a modernidade e pós-modernidade, as sociologias de Bourdieu e Habermas, né, que são aí autores que, inclusive, caem bastante, né, nessas provas aí, Enem, etc., né, que são autores, são estudiosos da atualidade. Então, o fim do século XX e o início do século XXI foram marcados por um conjunto de transformações econômicas, políticas e ideológicas, né? As novas tecnologias da informação deram outro sentido às sociedades contemporâneas. Isso aqui, gente, olha, foi um marco muito grande, né, para essa contemporaneidade, tá? A revolução informacional transformou a base produtiva do capital. Então, ela mudou a vida das pessoas, né, de um modo ali pessoal, e também transformou a base produtiva do capitalismo. Como que esse capitalismo, ele produz, né, como que ele se produz, como que ele produz, né, nessa contemporaneidade. Então, as sociedades capitalistas se estruturam com base em um processo de financiarização do capital, né? E aí, dentro desse contexto, o pós-modernismo, né, privilegia a diferença, a diversidade, a fragmentação e a indeterminação, tá, gente? Então, dentro desse capitalismo, né, sociedades capitalistas, elas estão se baseando nesse processo de financiarização do capital, né? Passando ali até a gente ter esse capital mais ligado a essa financiarização do capital, né? Onde o que acontece? Não existe mais somente o dinheiro vivo nas relações, né? O capital, o que acontece com ele? Tem a questão das bolsas de valores, né? Onde se negocia ali. A maioria dessas empresas que você acha que são pequenas, na verdade, elas são um monstro dentro da bolsa de valores, né? Elas investem em ações dentro da bolsa de valores. Então, o dinheiro ali, ocorre uma financiarização desse dinheiro, né? Desse capital, dessas empresas que investem muito, né? Estão investindo muito, de forma muito grandiosa em ações, tá? E aí a gente traz a visão dos sociólogos aqui, né? Que é o Bourdieu e o Habermas. Pierre Bourdieu lançou um olhar para as trocas simbólicas e sua importância na determinação das práticas sociais. Então, Bourdieu, ele trabalha muito, né? Ele estuda as trocas simbólicas e como que essas trocas entre as pessoas, que são simbólicas, que muitas vezes a gente nem vê, a gente nem percebe, como que elas determinam a nossa prática como indivíduo. Né? Não está em lugar nenhum, não está regulamentado em leis, não está regulamentado em
não está regulamentado em leis, ninguém falou, olha, tem que ser assim, mas determina as práticas das pessoas no dia a dia, né? E o Habermas, com o desenvolvimento das sociedades industriais, uma forma de racionalidade, acabou por se tornar aí hegemônica, né? A racionalidade instrumental, que tem por característica a relação entre os meios e os fins, que são previamente estabelecidos, né? E aí nós vamos caminhando para a próxima aula, que foi a aula de globalização e integração regional, né? A globalização é o quê? É um momento do sistema capitalista que pode ser entendido como um fenômeno de múltiplas dimensões. Quais são? Econômica, social, política e cultural, né? Então, a globalização é esse boom aí do capitalismo, esse momento do capitalismo, que foi um fenômeno que alterou as vidas das pessoas, né? A vida das pessoas numa forma, em várias dimensões, né? Na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão política e na dimensão cultural. Né? Você aí, aluno da mediação, mesmo que esteja na zona rural, mesmo que esteja em qualquer lugar, qualquer cantinho do nosso estado, está sendo atendido pelas aulas da mediação, e isso pode ser, sim, considerado um fenômeno da globalização, né? Que, lembrando, mudou aí todas as nossas formas, todas essas dimensões que correspondem à nossa vida, né? E aí a gente, nessa aula sobre a globalização, né, a gente pôde perceber que existe um debate sobre a globalização. E a globalização, ela produz leituras divergentes sobre seu funcionamento atual e suas possibilidades futuras. Porque a globalização é algo que há uma tendência a ser muito questionada, né, gente? Pelo fenômeno, pela ruptura que ela causou na vida das pessoas, né? E aí existe aí vários estudiosos que fazem várias leituras diferentes sobre essa globalização, sobre a globalização, né? A gente citou muito aqui o Milton Santos, que é um geógrafo que ganhou o prêmio Nobel, como se fosse o prêmio Nobel da área de ciências humanas, né? Por ter feito aí um livro por uma outra globalização, né? Onde ele indica aí passos importantes para que a gente crie uma outra forma de globalização sem exclusão, né? Sem excluir, sem desigualdade social, tá? O pensamento único, né? Existe um pensamento único que procura estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico na história da humanidade. Então, existe um pensamento que diz o seguinte: a globalização, gente, é natural. Ela é natural, ela só veio beneficiar a história da humanidade, né? Mas a gente pode ver que não é bem assim, porque a crítica ao pensamento único, ela pode ser dividida em duas posições. Então, existe uma crítica a esse pensamento que diz que é natural, que é um processo natural, a globalização é um processo natural, e que ela só traz benefícios para as pessoas, só traz benefícios para a história da humanidade. Mas existe esses dois pensamentos que dizem não, peraí, vamos pensar, vamos refletir, porque será mesmo que ela só traz benefícios? Será que ela é natural mesmo, como as pessoas falam? Como existe esse pensamento único que diz isso, né? Então, temos aí a posição otimista e nós temos a posição pessimista em relação aos benefícios sociais e as outras consequências sobre a globalização, né? Então, na aula a gente pode acompanhar isso, né? Que existe aí essa preocupação sobre esse sistema, né? Porque é o seguinte, né? Quando a gente traz, por que existe essa crítica ao pensamento único, né? A crítica ao pensamento único diz, não, a globalização não, ela não foi um processo natural. Existe essa crítica, ela não foi um processo natural, ela foi um processo intencional, né? Os grandes países que já tinham um forte desenvolvimento do capitalismo, já tinham desenvolvido o capitalismo, eles queriam aí expandir os novos mercados, expandir, ganhar mais dinheiro, ter mais lucros. Então, ela não foi intencional, ela foi proposital, ela foi intencional, ela foi
ela não foi natural, gente, perdão. Ela não foi natural, ela foi intencional. Queriam lucrar mais, queriam expandir seus comércios, queriam lucrar mais. Então, a globalização ela foi intencional, né? Então, essa é a crítica também ao pensamento único. E aí, essa globalização, o discurso dela é o seguinte, né? Do pensamento único. O discurso do pensamento único é o seguinte: não, ela vem só trazer benefícios para a sociedade. A globalização ela vem só trazer benefícios. Na prática, a gente vê que ela vai reproduzindo a exclusão e as desigualdades sociais que existem. Então, aquele país que já era rico, ele cada vez fica mais rico, porque ele vai expandindo aí seu comércio, ele vai expandindo aí toda essa intenção comercial que ele tinha. E o país que era subdesenvolvido, ele continua ali reproduzindo a desigualdade social. Então, essa é a crítica ao pensamento único, ao pensamento que diz que o processo de globalização é natural e que ele só traz benefícios para nós, tá certo? Então, vamos ao quadro? Lembrando, né, gente, que é sempre bom a gente refletir sobre tudo isso, né? De uma forma crítica. A gente diz também que existe uma integração regional causada por essa globalização, que forma os blocos econômicos, que do ponto de vista político e jurídico, a integração a blocos econômicos é um ato soberano do Estado. Então, os Estados, eles procuram isso, né? Então, pode-se distinguir pelo menos 4 grandes etapas no processo de integração econômica. Essas são as 4 etapas, que é a área ou zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica monetária. Aí, na outra aula, a gente falou sobre cultura e sociedade. A gente falou também que cultura corresponde aos aspectos tangíveis e intangíveis aí, de uma certa sociedade. Então, a cultura, ela traz aí esses aspectos que são tangíveis, aquele que eu posso tocar, e os intangíveis, que são a moral, as práticas sociais, né? Então, esses que são os aspectos intangíveis, tá? E aí nós trouxemos os significados de cultura de acordo com Félix Guattari, né? É um filósofo de linha marxista que ele traz um significados de cultura aí, né? Ele fala sobre cultura-valor. Então, são significados de cultura que ele observou dentro da sociedade. A cultura-valor são aquelas pessoas que tendem a valorar a cultura, como culta, como inculta. Ah, isso é culto. Esse comportamento de uma certa cultura é culto. Ok. Agora, o outro comportamento de uma outra cultura é inculto, né? A cultura valor. Porque eu valoro, né? Cultura valor. Eu valoro algo, alguma característica daquela cultura. Cultura alma coletiva. É quando eu reconheço que existe várias culturas, né? Eu reconheço cada uma delas dentro da sua peculiaridade. É quando eu falo de cultura japonesa, né? É quando eu falo de cultura negra, tá? É quando eu reconheço cada uma dentro da sua peculiaridade. E cultura mercadoria é aquela que eu posso comprar. O meu acesso tem a ver com o poder de compra. Vou colocar aqui, ó, poder de comprar, tá? Então, essas são as características essenciais de cada cultura dessas que o Félix Guattari observou que existia dentro da sociedade. De pessoas que umas valoram a cultura como culta e como inculta, outros reconhecem todas as formas de cultura e os outros acessam a cultura pelo poder de compra. Então, a cultura, né, ela é algo que tem aí, que traz, que a gente precisa observar essa palavra cultura como algo que está em constante movimento, né, gente? Então, a cultura, ela também, ela muda de acordo com as mudanças que ocorrem dentro da sociedade, tá? Então, a cultura, ela está em constante movimento. Por conta aí dessa globalização também, que interfere dentro da globalização, né? Que também interfere aqui nessas trocas culturais e nas culturas híbridas.
Ou seja, quando um povo ocorre alguma migração, que um povo vem para o Brasil, ocorre essas culturas híbridas, as culturas se misturam. Existem essas trocas culturais e também existem essas culturas híbridas. Então, é interessante a gente pensar a cultura não como algo estático, como algo parado. É algo, gente, que se movimenta com o movimento social, com o movimento da sociedade. E a sociedade não está movimentando o tempo inteiro, então a cultura também muda. Não, então, não é interessante a gente exigir que os povos indígenas continuem com as mesmas práticas de antes. Por quê? Porque olha só o que mudou, como que mudou a nossa sociedade. Será que é viável para eles continuar com as mesmas práticas de antigamente? Né? Então, a cultura ela também movimenta de acordo com o movimento de cada sociedade. E essa sociedade, essas tecnologias todas, elas vão aí mudando a cultura, mudando, né? E moldando, remodelando essa cultura. A gente trouxe também a cultura segundo a antropologia, onde nós trouxemos algumas visões de alguns estudiosos, como Levi-Strauss, né? Que enxerga a cultura como algo simbólico, né? Para além desse simbólico, né? Do Malinowski, que observa a cultura como algo funcional, né? Da Benedict e a Margaret Mead, que falam e tratam sobre a cultura como algo ligado à personalidade, né? Então, aqui o Boas e o Taylor têm diferentes concepções de cultura, um que fala sobre a cultura ligada às práticas sociais, ligada a esse conjunto de práticas sociais que inclui código moral, né? O Boas também, ele fala disso. Aqui o Levi-Strauss também coloca que a cultura também é ligada à linguagem, mas que principalmente o que é essencial quando ele fala é que a cultura ela é mais ainda algo simbólico, né? Ela traz isso. A gente falou sobre cultura e ideologia de acordo com o Comte, de acordo com o Marx, né? O Marx já é mais radical, o Comte não, né? Então, para o Comte deve existir toda essa ordem social, né? Enfim, o Marx já fala que o quanto que a ideologia ela atinge aí os grupos sociais e o nosso cotidiano, né? Aí a gente trouxe esses tópicos, né? Sobre como que tudo no nosso cotidiano tem ideologia, né, gente? Tudo no nosso cotidiano, que isso é feito e ocasionado aí para dominação e controle. A gente falou sobre ideologia e indústria cultural e os meios de comunicação de massa. Falamos sobre a Escola de Frankfurt, que foi importante, foi um movimento intelectual marxista, caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que explicam. E aí, o Adorno e Horkheim apontaram a possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos e classes, né? Colocando a felicidade imediatamente nas mãos dos consumidores, mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. Essa é a indústria cultural, gente, que faz com que ela crie necessidades no indivíduo o tempo inteiro para ele comprar, né? Colocando essa felicidade imediata nas mãos das pessoas no poder de compra. A gente falou também sobre mudança social e sociologia. A gente trouxe esses autores, cada um pensa de um jeitinho, né? O Comte, ele reconhece o progresso, que o progresso é importante, né? E que o conhecimento é importante para a sociedade evoluir, onde a sociedade evoluiu para ele em 3 estágios, o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico é quando o homem ele acreditava ali em seres animados, em vários deuses. E o metafísico é quando ele é o momento da filosofia, onde ele começa a racionalizar, e o positivo é o momento da sociologia, né? Para Marx, o radicalismo da revolução está no fato de ela ser realizada por quem é maioria. Então, para o Marx, a revolução ela teria que ser feita pelos proletariados. O Durkheim, na questão da mudança social, ele observou que houve uma evolução de solidariedade, da mecânica para a orgânica. Aqui era a sociedade simples, aqui as sociedades complexas ou as nossas industriais, né?
O Weber, ele centrou a sua análise nas ideias de ações e crenças individual, ou seja, no indivíduo. Ele analisou a mudança com base em tipos ideais e ação e dominação. E aqui ele fala sobre a ética protestante, né, que a ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo. Só que para ele a mudança estaria sempre limitada pela ação burocrática. A burocracia seria um entrave para as mudanças sociais dentro da sociedade, né? Então, essas são as nossas referências, tá? Agora vocês vão fazer a avaliação, perdão. Vocês vão fazer a avaliação, espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Sempre que puderem, estejam atentos, né? Sempre revisem o nosso material de sociologia, ele é muito bom para a prova do Enem, ele é muito bom para a vida. É um material curto e que está bem simplificado aí as principais correntes da sociologia e as principais discussões que a sociologia traz. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Tchau, tchau, até mais.